que aconteceria se você pudesse, ou se de repente você acordasse um dia e você fosse perceber que você acordou na sua infância com a cabeça de adulto? Se você com toda essa mochila existencial que você tem hoje, se de repente você acordasse lá na sua casa, há 40 anos, há 30 anos. Foi essa história que Janusz Korczak contou nesse livro aqui, Quando Eu Voltar a Ser Criança. O livro é legal, a história dele é ainda mais. O Dr. Janusz, ele era médico e ele era polonês e ele era judeu e ele viveu no meio do século passado. Então, se você se juntar uma coisa com a outra, você já pode imaginar por que tipo de situação um polonês judeu passou no meio do século XX. Ele também foi perseguido durante a invasão nazista. A Polônia foi o primeiro país a ser invadido pela Alemanha nazista. Dr. Janusz era um homem muito conhecido, era um homem muito renomado, já era um autor expoente. Ele tinha um conjunto de obras sociais, e dentre essas obras sociais havia orfanatos. E quando Varsóvia, que é a capital da Polônia, é invadida pela Alemanha nazista, forma-se o que se chama de gueto de Varsóvia, que é para onde são levados ou levadas as pessoas judias, inclusive as suas crianças, dos seus orfanatos. Dr. Janusz tem a oportunidade de fugir, porque ele era uma pessoa rica, ele tinha influências e, portanto, ele tinha a oportunidade de escapar. Ele não o fez. Dr. Janusz se voluntariou a ir também para o gueto de Varsóvia. Isso está registrado em filmes, está registrado em documentos. E a última notícia que se tem de Dr. Janusz diz respeito ao seu embarque num trem para Treblinka, que foi um dos campos de concentração mais severos da Segunda Guerra Mundial. E conta a história, e aí são histórias narradas por supostas testemunhas, de que Dr. Janusz acompanhou as suas crianças até mesmo a câmara de gás. Que tipo de amor é esse que está por trás de uma entrega tão radical? Porque para Dr. Janusz, mais importante que a própria vida era o seu propósito. Agora, o que se está a história por trás do homem, mas mesmo na minha cabeça estava inicialmente o próprio livro, sabe? Quando eu voltar a ser criança. E eu fico imaginando essa situação às vezes, se eu voltasse para minha escola, lá em Cuiabá, onde eu nasci, cresci, fiquei até o início da adolescência, com a cabeça que eu tenho hoje. Que tipo de consternação, que tipo de constrangimento, ou que tipo de oportunidade poderiam acontecer quando eu faço encontrar o menino Felipe com o homem Felipe, com um hiato de mais de 30 anos. Uma outra historinha que eu quero contar e depois mergulhar num conceito sobre a potência da arte na expressão da criança, na expressão do ser humano, endereçando um pouco mais para o imaginário infantil e para a existência infantil. A outra história diz respeito a uma outra criança, e essa criança se chamava Gillian. E quem conta essa história é um educador da Inglaterra, inclusive ele ganhou o título de Sir, e ganhar o título de Sir é uma coisa importante na Inglaterra. Ele se chama Sir Ken Robinson. Ele é muito conhecido também no YouTube, os seus vídeos no YouTube têm muita visualização. Esse especificamente, que eu vou passar também para vocês, em inglês ele é Do Schools Kill Creativity? Ou seja, as escolas matam a criatividade. E ele conta
nesse TEDx, eu acho que é um TEDx, é uma espécie de uma palestra num formato do TED, como a gente conhece, né? Quem não conhece o TED deve conhecer uma plataforma que compartilha ideias e informações em pequenos eventos. Sir Ken Robinson conta a história de Gillian, uma criança hiperativa, uma criança que tinha muita dificuldade de ficar sentada em sala de aula. Portanto, era uma criança problema, uma criança que causava. Então, ela não era muito bem-vinda nos locais por onde ela passava. E aqui, pessoal, a gente está falando de uma época um pouco mais anterior, porque a Gillian, ela nasceu na primeira metade do século passado. Tanto é que ela faleceu recentemente, em 2018, aos 92 anos. E a história que esse educador conta, dessa pequena criança rejeitada por ser quem era, porque se movimentava, porque tinha dificuldade de se sentar e ficar 4, 5 horas naquele método, recebendo a suposta educação. O momento chave dessa história é quando a mãe dessa menina, a mãe da Gillian, depois de levá-la a diversos médicos, tentar toda sorte de recurso para tentar entender o que acontecia com a sua filha, Sir Ken Robinson conta que chegou-se a um médico e esse médico, ao ver aquela criança, teve uma hipótese. A criança realmente se mexia muito no consultório. Eu preciso falar com a sua mãe lá fora. E para você não ficar muito sozinha aqui, eu vou ligar a música para você. E quando saíram o médico e a mãe, deixando o Gillian com a música ligada, o doutor encostou a porta, que ficou entreaberta, para que eles pudessem observar a cena. Não demorou mais que segundos para aquela menina se levantar e começar a dançar. O médico deu o diagnóstico. E é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Ele falou: senhora, a sua filha não é doente. A sua filha é uma dançarina. E essa mulher, estimulada pela sua mãe, teve essa sorte de encontrar na sua vida pessoas como essas, assim como outros tantos tiveram a sorte de encontrar alguém que colocou um piano à sua frente, que colocou um violão à sua frente, que colocou uma tela à sua frente, que colocou um brinquedo à sua frente, ou um livro à sua frente. Gillian se transforma em Gillian Lynne. Ela é autora, entre outras obras, de Cats, Fantasma da Ópera. Portanto, aquela criança problema, aquela criança que não se enquadrava, que não se sentava, ela tinha outra forma de entender o mundo, ela tinha outra forma de captar o mundo. E ela se transformou num enorme sucesso, inclusive naquilo que o próprio mundo velho chama de sucesso, porque se transformou numa mulher multimilionária, celebridade, todos esses adjetivos que muitas vezes caracterizam o sucesso naquilo que eu chamo de mundo velho. Eu não consigo escutar essa história e eu penso dela muito, né? Porque quantas vezes a gente está chamando as crianças de crianças que são problemas e estamos medicando as crianças, às vezes de forma precipitada, outras vezes celebrando a medicina e a ciência porque inventaram bons remédios para casos específicos e necessários, porque toda generalização é desrespeitosa nesse caso, porque realmente há gente que precisa desse tipo de medicamento e por isso a gente celebra quando encontra a verdadeira necessidade com a inventividade humana que ajuda a cuidar. Mas a banalização já é um fato inconteste. E agora, um documentário impressionante. Está disponível no YouTube porque ele foi feito para estar disponível. Ele foi feito para ser livre. O documentário se chama A Educação Proibida. Eu gostaria muito que você assistisse. Muito, muito. A Educação Proibida.
Esse documentário percorre vários países de língua espanhola, na América Latina e Espanha. E ele vai investigando e cruzando a educação velha com as possibilidades de educação contemporânea. E dando crédito, claro, a todas as tentativas nesse ato de tempo, porque sempre houve gente tentando fazer uma forma diferente de revelar seres humanos. E esse documentário ele conta de onde vem a nossa educação. A nossa educação é franqueada. É uma educação que vem da Prússia. Prússia que nem existe mais, é uma região. E essa educação foi feita no início da Revolução Industrial. E você pode imaginar para que criaram uma escola quando se deu a educação, a Revolução Industrial. Pode apostar que não foi para o mais alto desenvolvimento das capacidades humanas em seu esplendor. Claro, a escola prussiana foi inventada para a guerra e para o ofício. E para não ficar num plano de arauto da tragédia e da reclamação, existem essas dimensões, claro. Agora, o diálogo é o quanto o foco nessas dimensões atrofia a potência humana. Inclusive com a absoluta ausência da arte nesse tipo de local. Que tem grade, que tem uniforme, que tem sirene, que tem banho de sol. Eu ainda estou falando da escola, tá? Assistamos à Educação Proibida, porque ela traz o contraponto. E felizmente, há mais e mais gente se dedicando ao encontro desse espaço, que é um espaço de formação, ao mesmo tempo que é um espaço de educação e um espaço de revelação humana. Estava assistindo e aí vem uma quarta referência, a uma entrevista de um homem que também passou por sérios problemas durante a Segunda Guerra, porque também era de família judia, que é Boris Cyrulnik. Boris fala sobre vários temas. Ele era criança naquele momento e ele consegue escapar de uma prisão nazista. E eu vou ler a transcrição de uma parte da entrevista que eu vi com este homem, já um idoso, numa entrevista feita para um canal do YouTube que é da Espanha e é um canal bem interessante, que fala sobre especialmente educação. E o título desse canal, que vale a pena ser conferido, porque há muitas entrevistas boas, é Aprendemos Juntos. É uma referência bem legal, eu já assisti um punhado de entrevistas lá e gostei de muitas. E eu capturei esse fragmento da fala dele quando a entrevistadora, ela pergunta para ele: por que tantas pessoas que sofreram traumas na infância encontram na arte uma forma de se manifestar no mundo? Porque quantos escritores, quantos pintores, quantos cineastas, quantas artistas plásticas narram histórias pregressas de suas vidas, de desajeitos, desencontros, dores? E ele dá a seguinte resposta, e aqui passo a ler, abrindo aspas para o Sr. Boris Cyrulnik. Ele diz assim: a vida é apaixonante e difícil. Suprimir a tragédia da condição humana, se fechamos as bibliotecas, suprimimos o cinema, acabamos com o teatro, todas as produções artísticas, atenção, são feitas para superar as tragédias. Os filmes contam tragédias, contam histórias emotivas de pessoas, de crianças, que conseguem superar as tragédias. Para nós, são maneiras de compreender, mas para as pessoas traumatizadas, é também uma forma de pedir aos artistas que sejam seu porta-voz. Se me aconteceu algo que eu não tenho força para contar, porque se conto o que aconteceu, para mim será duro, e para ti que me ouve, difícil de escutar, pode ser que você queira que eu me cale. A negação é protetora, porque nos permite evitar confrontar o problema. Mas essa negação que protege atrapalha a resiliência, porque não confrontamos o problema.
No entanto, quando damos a palavra aos artistas, poetas, cantores, escritores, cineastas, aí as emoções estão controladas, porque o ator se converte em nosso porta-voz e ele dirá o que eu não tenho força para dizer ainda. O desvio, o alívio da emoção, o controle da emoção, a representação da tragédia de maneira suportável como em um filme, assim se pode entender sem se angustiar ou se sentir incomodado pela tragédia. Repito, se eu te conto a tragédia que aconteceu comigo, você vai querer que eu me cale, porque vai te incomodar. E você vai me dizer, bom, já passou. Mas não passou. Está gravado na minha memória. Eu posso me calar, se você me pede para que eu me cale, mas não terá passado. Pelo contrário, se eu me calo, eu ficarei dando voltas e acabarei reforçando aquilo. Eu posso não ter força para dizer, mas aí eu vou ao cinema, que conta a história de um estupro, por exemplo. Conta como uma mulher conseguiu se defender, voltar à vida. Eu vou ao cinema para ver a história de um exílio, para ver como aquelas pessoas se adaptaram a uma nova cultura. Você vai chorar, você vai se emocionar e compreenderá um pouco mais. E a partir daí, nós compreenderemos melhor e poderemos falar, graças aos artistas. A arte tem um papel muito importante no processo de resiliência. Ainda, todas as crianças se beneficiam disso, estando ou não traumatizadas. Se beneficiam da função artística e devemos informar-lhes, devemos convertê-los em pequenos artistas. Quando um cuidador está sempre por perto, a criança não precisa de nada. É a pessoa que cuida, que recebe tudo no lugar da criança. Mas quando a pessoa cuidadora vai trabalhar ou cuidar de si mesma, a criança fica sozinha e tem de suportar a partida, fazendo desenhos e pensando, quando ela voltar, eu vou lhe dar este desenho e ela vai ficar feliz. Ela vai me dar um abraço e será uma festa. Depois, quem cuida de mim se vai, os meus amigos se vão. Eu escrevo um relato e eles vão entender. É verdade que precisamos de uma carência para nos tornarmos criativos. A carência convida à criatividade. Numa criança totalmente isolada, seu cérebro estará danificado e não poderá ser criativa. Mas uma criança protegida demais tampouco é convidada à criatividade. Então, a mãe, pai ou a pessoa que cuida devem estar por perto para dar segurança e, de vez em quando, considerar-se a si mesmas como pessoas, para deixar um espaço vazio à criança, para que ela desenhe, invente uma história, para esperar o retorno do cuidador. É a carência que convida a criatividade. A minha torcida maior para a gente se lembrar da potência da arte. Uma das frases mais importantes para mim é de Stella Adler, quando ela diz: às vezes a vida bate e estraçalha a alma da gente, e a arte nos lembra que nós temos uma. Então, que a gente possa animar a gente e ao mundo. Beijo.